Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história aqui na Rádio Infidelidade. Sil, há muito tempo assisto o seu canal e te admiro muito. Sendo assim, decidi contar um pouco da minha história. O ano era 2012, estava casada há 5 anos e tinha um filho de 3 anos apenas. Final de 2012, nos mudamos para nossa casa própria e eu e meu esposo estávamos radiantes pela conquista. Começamos a morar perto da casa da minha irmã. Minha irmã já estava morando nesse bairro há algum tempo e eu tinha acabado de chegar sem conhecer ninguém. Minha irmã me apresentou as amigas que desde então passaram a ser minhas amigas também. Uma morava por trás da minha casa e assim que cheguei a família dela já me tratou super bem. Eu, acostumada a tratar as pessoas muito bem e gosto de agradar minhas vizinhas, sempre a convidava para jantar na minha casa com sua bebê, enquanto os maridos trabalhavam, e assim ficamos muito amigas. Só que com o passar do tempo comecei a notar que ela era muito invejosa. Tudo que eu comprava, ela comprava, e isso me assustava às vezes, pois ela não trabalhava e o esposo ganhava muito pouco, só que até então eu fui relevando. Sou cabeleireira, só que não exercia mais a profissão, pois decidi me dedicar ao meu filho até que completasse 5 anos. No entanto, meu marido nunca me deixou faltar nada e sempre me deu tudo o que possível. Isso causou mais inveja à minha amiga, que cobrava do seu esposo assalariado o mesmo que o meu marido me dava. E eu achava muito estranho, mas a burra aqui relevava tentando agradá-la. Arrumava os seus cabelos loiros e a deixava toda semana muito bonita para o seu marido. Não sabia eu para quem realmente ela se arrumava. Quando foi um ano depois da nossa amizade ter começado, meu esposo me chamou e disse: "Preciso falar com você." E eu disse: "Quando chegamos do pediatra com nosso filho, conversaremos." Então, quando chegamos, ele me disse: "Eu falei que quando eu errasse com você, eu diria e sairia de casa, pois você não merece." E ele me disse que tinha tido um caso com aquela minha amiga por 3 meses. Eu, sorrindo, achei que ele estava brincando. Porém, muito nervosa, perguntei: "Você está brincando, né?" Ele, chorando, pegou suas roupas e foi em direção à porta. E eu disse: "Você não vai embora, fique." Então, saí de casa com meu filho, algumas roupas e um ventilador. Eu estava sorrindo de nervosa, que a decepção estava me consumindo. Engoli o choro e tentei não me humilhar. No caminho à casa de um familiar, disse a ele: "Eu perdoo vocês dois, só que ela não me jurou fidelidade na frente de um juiz. Você sim. E prometeu me respeitar. Eu perdoo, só que a partir de hoje somos pai e mãe do nosso filho e mais nada. Eu não te quero mais e não aceito isso para minha vida e não me procure, por favor." Da casa da minha tia, fui para a casa de uma amiga e lá comecei a chorar. Eu nunca tinha chorado tanto, eu nunca tinha sentido uma dor daquelas. Depois de 1 hora, ele chegou com ela na casa da minha amiga para conversarmos. Ele mandando ela assumir uma parte da culpa e ela, por medo dele não assumir ela, disse que 80% da culpa era dela. Ela me disse que ela via ele me tratar muito bem e tinha despertado algo nela e que era muito maior do que ela, e daí insistiu para ficar com ele. Aí ela perguntou a ele como que ia ficar a situação deles, já que ela tinha deixado o esposo. E ele respondeu: "Você destruiu a minha vida, eu não te quero, entenda isso." Eu esqueci de contar que ela tinha chegado lá toda sorridente e muito bem arrumada. Ela era uma mulher muito atraente. E eu estava acabada. Tinha perdido minha sensualidade depois da gravidez, perdido a vaidade, andava que nem uma véia. Quando eu vi ela no banco do carro dele, um carro que eu tinha renunciado muita coisa para comprar, eu fiquei muito furiosa e com um pouco de recalque. Na verdade, nem sei o que foi que eu senti e expulsei os dois de lá. Depois minha amiga, que eu estava na casa, olhou para mim e disse: "Você não entendeu? Ela deixou o marido e quer que ele a assuma. Não deixe isso acontecer. Seja mais esperta, volte para casa e tente novamente." Aí despertou dentro de mim um outro eu. E eu pensei: vou voltar para minha casa. Com 10 minutos, chega ele arrependido e virado no bom samaritano. Aí eu disse: "Amanhã eu volto para casa. Quanto a você, não sei." Cio do céu. Eu voltei, mas não sabia o que me esperava. Eu mudei, tratava ele muito mal, não deixava ele me tocar e só o humilhava. Enquanto isso, ela ligava desesperada para ele,
Disse que estava grávida dele, me chamava de feia, gorda e falava das minhas acnes que tenho desde muito nova. Eu absorvia tudo o que ela falava e com isso me sentia muito mal. Ela muito atraente e eu tinha medo dele querer me abandonar e ir embora. O marido dela, um homem muito bonito, mais do que o meu, perdoou ela e mudaram de bairro, porque todo mundo ficou sabendo. E se tem uma fama que não passa, é a de corno. Chamei ela e falei, vamos fazer o teste de gravidez, pois se você estiver grávida, ele vai assumir e eu vou te ajudar a criar a criança, pois é irmão do meu filho e não quero separá-los. No dia que iríamos fazer o exame, ela me chamou na casa da sogra para conversar e disse tudo, inclusive que não estava grávida. Disse que se insinuava mesmo e disse que no dia que pediu uma carona a ele, pois estava sem dinheiro do ônibus, ela tirou a blusa dentro do carro. Disse que ele nem olhou, porém despertou um desejo que veio aumentar quando chamava todas as noites no Facebook e ficava se insinuando para ele. Depois disso, eu não deixava ele chegar perto de mim. Ele sempre aguentando minhas humilhações. Voltei a me arrumar, comecei a ficar muito vaidosa, emagreci em 1 mês os quilos que tanto ela falou que eu tinha. Mas, com quase 2 meses depois, descobri que estava grávida. Eu já estava grávida quando ele me contou, só que devido à decepção, a humilhações, eu tinha sangramento e achava que era o período menstrual desregulado. Passei minha gravidez toda chorando e ela me infernizando, desejava minha morte e dizia que iria fazer com que eu perdesse o meu filho. Dizia que só não tinha sido feliz com ele porque eu existia. Depois que o meu filho nasceu, dei a volta por cima. Cortei o cabelo, que era grande, fiquei loiríssima. E ela passou a ter ciúmes do marido dela comigo. Hoje, ele deixou ela e foi viver com uma outra amante. Meu marido, que sempre me tratou bem até isso acontecer, começou a me tratar como uma rainha e eu o perdoei. E ela arrumou um namorado muito bonito. Um dia desses fui a um velório do sobrinho dela que tinha falecido e era meu vizinho. Enquanto ela chorava, o novo namorado bonitão dela começou a dar em cima de mim. Ele baixava os óculos e olhava fixamente para mim, sem o mínimo de respeito por ela. E eu me levantei e fui para casa, pois não fui criada para fazer o mesmo, e o que não quero para mim, não quero para ninguém. Vivo hoje melhor do que nunca. Não me arrependo de ter voltado para o meu marido. Hoje só me arrependo das humilhações que fiz a ele. De resto, a situação me ensinou. Não ajeito mais cabelo de amiga para sair com meu marido. Hoje vou no salão, arrumo meu loiro, fico gata pra mim. E se por acaso isso acontecer novamente, eu abrirei a porta com toda a minha elegância que adquiri nesse tempo. Darei um beijo de gratidão e direi: eu me tornei melhor do que ontem por causa de tudo que passei por você. Agora posso viver sozinha, com a melhor companhia do mundo, a minha. Yes! Olha só, gente, nós não devemos falar nunca na vida que uma mulher tem culpa por ser traída, né? Mas muitas mulheres, depois que têm filhos, depois que ficam cuidando da casa, esquecem o poder de sedução de lado. Isso não justifica a traição, mas pode esfriar o casamento, sim. E essa história de arrumar amiga para se encontrar com o marido sem saber, eu lembro que quando eu era casada com o pai dos meus filhos, eu deixava de comprar as coisas para mim para comprar roupa para ele, sempre roupa de marca, porque como era ele que trabalhava fora, eu achava que ele tinha que estar bem arrumado. E uma vez a minha mãe falou: você fica arrumando tanto esse homem para ele ir lá trabalhar com aquele monte de estagiários. Eu não sei se foi praga da minha mãe ou o quê, mas ele me traiu com a estagiária de 17 anos, vocês já sabem a história, né? A gente se separou, tudo isso já faz muito tempo. Mas tem que tomar muito cuidado, você não pode pensar só no outro e esquecer de você. Isso é muito importante. Que bom que deu certo, você perdoou o seu marido, só que você perdoou o seu marido e você se transformou. E isso é importante. Agora, a mulher que finge que perdoa, continua com o cara e não muda a vida dela e fica indo atrás da amante e fica... Aí não adianta, não vai dar certo mesmo. Não esqueçam de deixar aqui os comentários de vocês, de curtir o vídeo e se inscrever no canal.